Bom dia, bem-vindos à ação de 12 de novembro, uma ação que está a ser positiva depois da consolidação registada na passada segunda-feira, ação de ontem e de sexta-feira passada. Podemos verificar que o gráfico do S&P mantém-se aqui próximo dos topos, neste caso na resistência de 3.093, e perspectivando aqui os 3.114. Olhando para o Nasdaq 100, também mantém aqui uma rentabilidade também bastante atrativa, 8.246 pontos, no sentido ascendente, acumulando também um ganho quase de 30%. Relativamente ao Dow Jones, também próximo do topo, e o Russell 2000 aqui também, apesar dos máximos cada vez mais baixos, mas continuamos a ter aqui fechos próximo dos máximos dos 1.600 pontos. Valerá a pena também verificar o conjunto das informações que estão a influenciar os investidores. Temos aqui Iliad, que está a ter uma grande valorização, 17% ou 18% nos 112,10, depois de anunciar um programa de recompra de ações próprias de 1,5 mil milhões. A Nissan vai reduzir o seu dividendo, também cortou a estimativa de receitas para este ano, apesar de ter apresentado resultados melhores que o esperado. A Vodafone também refere que a receita na parte dos serviços aumentou 0,7 quando se estimava 0,2. A Infineon também aqui a apresentar um resultado acima do esperado, 311 milhões face aos esperados 294. Portanto, se verificarmos aqui, a Infineon estará a valorizar 6,5%, a STM.70 e 0,70. Se olharmos também, já agora, se olharmos para o VIX, verificamos que ele está próximo dos 12,70, portanto aqui próximo deste suporte, a criar aqui alguma base, apesar de, e com os osciladores a refletirem aqui também algum potencial de subida. Portanto, provavelmente ainda não este sinal ainda não é claro, portanto mantém-se aqui alguma perspectiva de ainda de alguma base antes de uma nova subida. Porém, se no VIX temos aí esta perspectiva de formar uma base para uma subida, valerá a pena então olhar para o S&P e tentar ver que teremos aqui uma base, um topo, digo eu, e aqui também a colocar algum sinal de alguma cautela se conseguimos romper os 3.093 no sentido ascendente, ou se vamos ter aqui uma quebra dos 3.068. Será relevante acompanhar esta evolução com base nesta neutralidade e tendo em conta que os osciladores revelam aqui alguma sobrecompra. Se olharmos para o Japão, verificamos também aqui alguma correção nesta sessão, tendo em conta que na sessão de terça-feira tiveram aqui uma forte valorização, tal como Hong Kong conseguiu fazer aqui alguma recuperação, apesar de estar aqui de alguma forma negativa. Relativamente à Alemanha, está a fazer um máximo, conseguiu fazer um máximo hoje superior ao de ontem, mas inferior à sexta-feira passada. Portanto, aqui também algum sinal de cautela na quebra dos 13.187. Relativamente ao CAC, também veio fazer um novo máximo deste ano e romper tentou romper os 5.906 pontos como resistência. Caso não consiga manter-se acima desses valores, então provavelmente teríamos aqui um teste aos 5.862 e depois aos 5.834. Portanto, quanto mais tempo estiver abaixo destes novos máximos, provavelmente mais poderá acentuar a perspectiva de queda. Relativamente ao IBEX, lateralização, com alguma dificuldade em vir fazer novos máximos do ano, nos 9.403, já o PSI 20 aqui com o novo máximo a testar do de sexta-feira passada, nos 5.314, 315 pontos, a poder testar os 5.403. Se olharmos para o mercado de dívida, aqui verificamos que parece manter alguma perspectiva de queda, continua a negociar abaixo da média móvel dos 200 dias, que era um relevante suporte. Abaixo deste valor, recordamos que estará num trend bearish ou para novas quedas. Se olharmos para os treasuries norte-americanos, portanto, ainda temos aqui o suporte da média móvel dos 200 dias, com alguma lateralização,
antes de poder, com alguma lateralização, antes de equacionar o próximo movimento. Relativamente ao crude Brent, estaremos aqui nos 62,43, aqui próximo dos suportes, 62,03. Valerá a pena então acompanhar aqui o euro-dólar, que ontem não chegou a testar aqui um 10,12, antes testou aqui valores próximos dos 1,1016. Portanto, enquanto se mantiver aqui acima deste suporte, provavelmente pode evidenciar alguma recuperação. Porém, os osciladores revelam a quebra da força compradora relativa e apenas aqui uma recuperação acima de um 10,63 e depois de um 10,73 é que provavelmente poderia ajudar em recuperação ou em subida, anulando este duplo topo que ainda mantém. Portanto, este threshold ou neckline ainda se mantém num 10,73. Apenas um rompimento dos 10,73 poderia anular esta perspectiva de novas quedas. Portanto, valerá a pena acompanhar esta evolução. Provavelmente teremos nesta sessão um movimento entre um 10,50 e um 10,16 no euro-dólar. Já relativamente ao cable, ao libra-dólar, ele mantém-se de alguma forma fraco. Provavelmente não será alheio aqui o facto de termos as eleições para 12 de dezembro, para o Parlamento inglês. Aqui provavelmente esperaria ou guardaria uma... Deixa-me anular esta reta e colocar aqui uma linha horizontal. Aqui um 27,68. Um VET 65 deverá funcionar como suporte e depois a média móvel dos 200 dias. Provavelmente aqui os 1,2804 valerá a pena esticar um pouco mais. Teremos no suporte um 28,22 e depois a quebra de um 27,68 aí permitiria projetar para a média móvel dos 200 dias. Parece evidenciar aqui algum topo. Será necessário então, para este topo se manter, quebrar então um 27, 28 nas próximas sessões com osciladores a manter aqui um sinal de alguma queda. Este movimento de queda poderia condicionar também a evolução do euro-dólar, apesar de em algumas sessões haver alguma descorrelação entre a evolução do euro-dólar e do libra-dólar. De resto, valerá a pena verificar que o dólar-yuan mantém-se próximo dos 7, assim como o ouro quebrou aqui os 1459, mesmo assim a testar o mínimo de ontem. Portanto, aqui a perspectivar novas quedas no sentido dos quebrados os 1459, depois os 1413 e a média móvel dos 200 dias. Portanto, aqui mais algum espaço corretivo relativamente ao ouro. Valerá a pena também verificar que relativamente ao mercado português, quase todos os títulos positivos, exceto aqui a Navigator a 3,55, depois de ter rompido a média móvel dos 200 dias, parece funcionar aqui como algum suporte. Este movimento foi importante, permite catapultar ou pensar que poderemos ter valores mais elevados, apesar da negatividade desta sessão. Relativamente à Altri, que também está no mesmo setor, apresenta-se também aqui como possível teste aos 6,11 para poder alcançar a média móvel dos 200 dias a 6,31. Já o BCP, que na sessão de ontem fez uma forte correção, tenta efetuar aqui alguma recuperação no sentido dos 22,50 e o CTT, que também ontem esteve aqui a fazer alguma correção, hoje tenta fazer a recuperar essa perda ou desvalorização no sentido dos 3,25. Um teste ao mínimo da sessão de ontem inviabilizaria essa evolução e projetaria então para um topo e novas correções. Relativamente à Galp, mantém-se aqui a perspectiva de novas valorizações no sentido dos 15 euros, portanto o máximo de maio e provavelmente depois aqui os valores mais próximos dos 17,5 do
quarto trimestre de 2018. O facto de ter rompido a média móvel dos 200 dias ajuda a reforçar este potencial de valorização. Também relativamente a Jerónimo Martins, recuperou ao limite inferior deste canal ascendente, que permite perspectivar então uma continuidade desta valorização, pelo menos enquanto os mercados proporcionarem aqui um ecossistema de algumas valorizações. Resumindo, tentando resumir tudo, portanto, tivemos aqui duas sessões de alguma consolidação, poderíamos retomar então o sentido ascendente, quando o VIX, ou índice de volatilidade, se mantém próximo dos mínimos deste ano, aqui próximo dos 12, 13 pontos. Há aqui um conjunto de pontos também favoráveis, enorme liquidez por parte dos bancos centrais a poder auxiliar também estes movimentos. Portanto, neste momento, com a dívida também a corrigir, como temos visto relativamente ao Bund alemão, que estará aqui nos 169,33, com quebra da média móvel dos 200 dias, a quebra deste suporte, então pode trazer aqui alguma rotação, saída das obrigações para as ações. E nesse caso, tanto o índice espanhol como o português provavelmente podem ter algum potencial de valorização, tendo em conta que há um diferencial de retorno acumulado entre os restantes índices. Era isto que tínhamos para destacar, apenas chamar a atenção que amanhã, dia 13, teremos o índice de inflação CPI nos Estados Unidos, e esse índice de inflação provavelmente pode ajudar também a dar aqui outra percepção relativamente à evolução quer do dólar norte-americano, quer a respectiva taxa de juros. Era isto que tínhamos para destacar. Votos de bons investimentos e uma boa sessão.